Isso vai fazer você atender 10 clientes e de repente fechar 4, 5, 6. Ele já vai começar a te olhar assim, essa empresa pode até não ser o mais barato, velho. Esses clientes que você atendeu dessa forma, com certeza você teve mais fechamento. Agora, de fato, a gente vai entrar na parte de mentalidade, do mindset, que é de fato a mentalidade certa que você precisa ter para você vender mais obras ou projetos. Antes de você falar, perguntar, fazer roteiro, mostrar técnicas para o seu cliente, você precisa alinhar com ele uma mentalidade muito assertiva com relação a tudo que ele anseia. E a primeira conversa não é sobre convencer o cliente, pelo contrário, é sobre você entender o cliente. Se você fizer isso na sua primeira conversa, nas suas primeiras conversas, você vai conseguir criar essa clareza, essa conexão com o cliente, esse ritmo e esse compromisso com ele, e de fato ele vai entender que, cara, a capa daquele livro é muito boa. Enquanto todo mundo chegou para mim e só apresentou valores, o cara quis entender sobre o processo. Ele quis entender qual momento da vida que eu tô. Ele quis entender qual que é o meu desejo. Ele quis entender sobre mim. E isso na humanidade está muito perdido hoje em dia. Por isso que eu falo que quem entender mais o ser humano agora, tiver essas qualidades de experiência, técnica, às vezes formação, mas de fato aplicar tudo isso pessoa com pessoa, isso vai mudar a vida de muita gente. Nessa primeira etapa, você não precisa vender nada. Nada. Não manda planilha, nada sobre valores para o seu cliente. Ah, mas o mercado tá assim, tá assado, na região cobram tanto, o meu concorrente cobra tanto, não importa isso agora. Isso agora, se você fizer isso agora, a única coisa que o cliente vai olhar para você é um cifrão assim na sua cabeça. Aí ele vai falar assim: nossa, essa pessoa aqui, ela tá mostrando para mim só valores. E aí você vai ser comparado com os seus concorrentes, com as outras pessoas, só por valores. Valores financeiros. E aqui não é isso. Aqui você tem que ser comparado com os seus valores. Com os valores da sua empresa, com os valores do seu negócio, da sua vida, da estrutura que você tem. Para você sair dessa guerra de preços, eu não posso falar as palavras aqui, senão o YouTube vai dar pan aqui no meu vídeo. Mas vocês entenderam. É isso daí mesmo que o mercado tá fazendo. Tem coisa que a gente não pode falar, só pode pensar. Existem 3 pilares na relação do mindset com o cliente. O cliente, ele compra o que ele entende. Você precisa usar uma linguagem simples, traduzir todos ou quase todos os termos técnicos para o seu cliente entender. E por último, e não mais importante, não menos importante, você precisa sempre deixar claro para o seu cliente que você, de fato, consegue resolver o problema dele. O cliente, ele veio com um problema. Eu quero fazer uma obra, eu quero fazer um projeto, assim, assado, ou, parei meu projeto porque eu tive um profissional lá que não foi muito bom, quero trocar, enfim. Sempre é um problema para ser resolvido. E você foi a pessoa escolhida ali para resolver aquele problema. Ou pelo menos começar essa conversa de resolver problema. Para bater na tecla de que você não deve passar valores agora. Isso aí a gente vai deixar para um outro momento. Mas nesse primeiro momento você precisa entender o seu cliente. Você precisa absorver a mentalidade, a situação dele, para que ele consiga ver em você a resolução do problema dele. Com isso, você vai começar a desenvolver um ritmo. Ele não vai ficar disperso, porque você vai entender tudo o que ele está falando. Você vai começar a estruturar esse começo, meio e fim, que é o que eu ensino também aqui. Você começar uma conversa, você continuar essa conversa e você terá a atitude de pôr um fim a essa conversa. Mas não é pôr um fim que você não vai conversar com o cliente, é pôr um fim para você assinar o contrato. Você vai deixar de conversar com ele para você de fato ir para a próxima etapa, que é assinar o contrato, começar o serviço. Então cada uma dessas etapas, para você chegar lá, primeiro o cliente tem que olhar e entender que a capa daquele livro é realmente interessante e que aquela conversa inicial que você está tendo com ele é de fato algo que o cliente vai se beneficiar com isso. É como se você, vamos entender aqui, é como se você estivesse produzindo um filme, de fato. Você vai fazer uma abertura, uma conversa inicial, você vai ter uma conversa inicial. Nessa conversa, você vai automaticamente fazer um diagnóstico de tudo que o seu cliente está falando, de todo momento da vida dele. Quais são os desejos, quais são as dores, o que ele pensa, o que ele quer, o que ele fez para ele chegar nesse momento. O cliente tem que ter essa conexão contigo. Se você conseguir fazer isso, ter a maturidade, colocar isso na sua essência de conversa, o seu cliente, a partir daquele momento, ele vai entender que você é a pessoa certa para ele seguir o próximo passo. Ele já vai começar a te olhar assim:
Cara, essa pessoa, essa empresa, pode até não ser o mais barato. Ele pode mandar um orçamento para mim aqui que não é o mais barato. Mas quem foi a empresa que conversou com ele, que entendeu o processo, que entendeu o que ele queria? Hoje a gente tá na loucura, e vai para lá e para cá, para lá e para cá. Quantas vezes você parou para conversar com seu cliente no início, na primeira conversa? Você atendeu 10 clientes. Quantos deles você parou para conversar de fato? Entender o momento dele, entender o que ele fez para chegar até ali, entender a realidade da vida dele, se ele tem família, se ele não tem família, para onde ele viajou, o que ele fez, o que você também fez que se assemelha ao que ele fez, se a vida dele se assemelha à sua, ou seja, a parte humana. Quando foi que você parou para entender a parte humana do seu cliente? E aí você, com certeza, esses clientes que você atendeu dessa forma, se você atendeu algum dessa forma, esses clientes que você atendeu dessa forma, com certeza você teve mais fechamento, você teve mais conversão. Aqui a gente tá falando da parte para você chegar nesse fechamento. E é justamente isso, é quase que um roteiro de um filme. Isso vai gerando alguns micro compromissos com seu cliente. Toda conversa com seu cliente, ela tem que ter um avanço. Ela tem que ter um próximo passo, mesmo que seja pequeno. Não tem problema ser pequeno, mas precisa ter. Aquele sim, micro sim, ele vale muito pro próximo passo. Então, você entendeu tudo aqui? Tá faltando alguma coisa? Vamos marcar uma reunião para amanhã pra gente explicar esse outro detalhe? Sim. Você entendeu tudo aqui, esse próximo detalhe? Vamos marcar uma reunião presencial? Sim. Tá vendo? Micro sims. Micro compromissos com seu cliente. E ele vai começar a te ver de uma outra maneira. Ele vai começar a te ver de uma maneira de que, de fato, você é a pessoa que pode resolver aquele problema para ele. Outros exemplos de micro sims, micro compromissos que você pode ter: enviar uma planta baixa para ele analisar. Mostra para ele o que você está fazendo. Não mostra só a apresentação final, mostra para ele o que você está fazendo, aquela etapa inicial, aquele primeiro contato que você teve com o projeto. Compartilha com ele essa experiência, porque é muito legal, gente, o cliente, ele ter a oportunidade dele ver o projeto dele de fato saindo do papel, ele saindo do chão. O cliente precisa participar desse processo e você precisa entender isso. Isso vai fazer você atender 10 clientes e de repente fechar 4, 5, 6, 8, 10. Mas se você não tá conseguindo fazer isso, é porque tá faltando esse detalhezinho. Outro exemplo é você marcar uma reunião com ele mais o sócio, com a família. Marca uma reunião com a família. Vai num escritório, num cowork, vai num shopping, vai em algum lugar que seja. Mas faça essas pessoas se sentirem confortáveis com aquela decisão. Porque não é uma decisão de R$1.000. Não é uma decisão de R$1.000. Não é uma decisão que você vai ali, abre o aplicativo, compra, no outro dia tá na casa. Não é assim que funciona. É um processo. Você está construindo ou realizando uma etapa importante da vida daquele cliente, seja ele qual for. E quanto mais ele se sentir acolhido por você, mais fácil ou mais assertivo vai ser seguir esses próximos passos. E quando você falar com seu cliente, sempre confirma com ele. Marquei uma reunião para amanhã, marquei uma reunião amanhã para 9 horas com o meu cliente. Quando for umas 8h30, eu mando mensagem para ele, ligo, não sei, depende desse desenvolvimento, para confirmar de fato. Para ele ter essa reação. Não chegar às 9 horas, tô aqui te esperando. E o cara, às vezes, teve um problema, às vezes não conseguiu falar, às vezes esqueceu de que ia falar com você. Acontece muito, a pessoa começa a fazer orçamento com várias empresas, e como todas as empresas tratam o cliente da mesma forma, ele esquece com quem ele tá falando. Mas se você seguiu esse processo, com certeza ele não vai esquecer de você. E se ele tiver alguma reunião com uma outra empresa, no mesmo horário, no mesmo dia, ou 2 horas depois, pode ter certeza que ele vai cancelar, porque ele tá interessado em conversar com você primeiro. E a gente não tá falando de preço, tá? A gente tá falando de mentalidade. Um exemplo prático para você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Já peguei muita gente fazendo isso. Já mandou pro seu cliente alguma vez que você segue a NBR XPT, que a sua empresa segue a norma de tal, de desempenho térmico, que você segue a norma, isso é importante depois que você passa por esse processo. Isso serve como autoridade para sua empresa, para o seu negócio. Mas qual é a chance do seu cliente saber qual que é a norma que você está falando? É a mesma coisa de um advogado falar para um cliente que ele está seguindo a lei 4.065 de alguma coisa. Qual é a chance do cliente dele saber essa lei? Qual que é a chance do seu cliente saber a norma? Precisa ser falado? É específico para aquele problema? Não tem um jeito diferente de você falar sobre aquilo? Ou complementar aquela mensagem? Seu cliente, ele precisa entender você. Ele precisa entender o que você oferece. E falar sobre uma norma, ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é construtor. Ele é uma pessoa que tem um sonho, um desejo, ele tem dores, ele tem anseios, e ele está no momento de fazer aquele serviço ou aquele projeto com você. E é muito mais prático e fácil para ele entender. Você pode até citar a norma, mas aí você copia essa mensagem e cola. Com esse projeto, sua casa vai ficar mais fresca no verão e mais confortável no inverno.
gastando menos com ar-condicionado. Olha que simples, uma mensagem simples, que tem tudo a ver com o que a gente está falando de desempenho térmico, mas que qualquer pessoa na face da Terra consegue entender. Depois você fala, essa aqui é a norma tal. Já no primeiro contato, começa a falar de que não, recebi tantos prêmios, fiz tantas coisas, sigo todas essas normas. E o cliente, gente, infelizmente o cliente ele não sabe, ou felizmente ele não sabe, ele sabe do serviço dele, da forma que ele ganha dinheiro, da forma que ele investe. Acredito muito, tenho quase certeza que se ele começar a explicar o que ele faz, também muita coisa você não vai entender. Então, para você começar a entender sobre como vender para um cliente nesse setor da construção, você precisa deixar o seu ego um pouquinho de lado e começar a entender mais sobre o seu cliente.